nacionalmente e internacionalmente, tá bom? Então vamos lá. Por isso que você deve ter a sua documentação, a sua certificação, todos os seus acessórios, porque aqui você está fazendo o curso numa instituição séria, numa instituição abençoada, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos agora entrar na nossa aula de hoje, né? Onde nós vamos falar sobre a capelania prisional e a capelania militar. Eu vou começar com a capelania prisional, tá bom? Dentro desta aula de hoje, eu quero cumprir uma promessa que eu fiz nas outras duas aulas, aonde eu falei que eu iria mostrar as leis, as leis, né, que amparam o exercício da capelania, tá? Então, gente, nós temos aqui algumas leis que eu separei para mostrar para vocês. Claro que tem outras leis também que amparam o exercício da capelania, mas olha, a Lei 9.623, no artigo 5º, no artigo 5, inciso 7, ela fala sobre a assistência religiosa, né? E diz que é assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares e de internação coletiva, tá bom? Então as entidades civis envolvem o quê? Hospitais, envolve também casas de recuperação, envolve também asilos, envolve também orfanatos, né? São entidades civis, tá? Mas também nas entidades militares, ou seja, no quartel da Polícia Militar, nos quartéis da Polícia Militar, nos quartéis do Exército Brasileiro, né? Na Força Nacional, na Guarda Civil Metropolitana. Inclusive, essa é uma das únicas capelanias que dá curso dentro da Guarda Civil Metropolitana. Nós agora recentemente, inclusive, formamos uma turma muito grande de policiais da Guarda Civil que fizeram curso conosco, né? Aqui chama o policial da Guarda Civil, né, Metropolitana, o GCM, né, o famoso GCM. Muitos policiais também da Polícia Militar que fazem curso conosco, policiais penal, agente penitenciário, né? Que é o famoso policial penal, né? Enfim, policiais da Força Nacional que fizeram curso conosco, tá bom? E fazem parte dessa instituição. Nós temos aqui na cidade, inclusive, o Dr. Daniel, que é o delegado de polícia, um dos delegados titular aqui da nossa cidade, de São Luís, Maranhão, que sempre está nos acompanhando no nosso trabalho, né? E a gente anda nos parâmetros da lei, tá? Então, essa lei é uma das leis que ampara o exercício da capelania, o exercício da assistência religiosa em entidades civis, militares e de internação coletiva, ou seja, hospital é um lugar de internação coletiva, porque é onde tem muitas pessoas internado, casas de recuperação, asilos, orfanatos, enfim, são entidades de internação coletiva, tá? Aí nós temos a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, que dispõe sobre a prestação da assistência religiosa nas entidades hospitalares públicas e privadas, tá vendo? Tanto no hospital público como no hospital privado, aquele hospital particular, você pode exercer a capelania, bem como nos estabelecimentos prisionais, civis e militares, tá bom? Então, essa prestação de assistência religiosa feita pelo capelão, pela capelã, ela está assegurada nas leis federais, tá bom? O curso de capelania, ele ampara você para esse serviço. O curso de a credencial que você vai receber, né? O curso de capelania, ele prepara você para esse serviço e ampara você nas prerrogativas das leis federais, da nossa Constituição Federal, para que você possa exercer essa função. E a CBO, a Classificação Brasileira de Ocupação, ela tem algumas portarias também que assegura o serviço da assistência religiosa e que reconhece a capelania, né? O ministro de culto religioso, o missionário, o teólogo, o bispo, o pastor como
como uma profissão, tá bom? A capelania, o exercício, né, da assistência religiosa é reconhecido como uma profissão, tá bom, gente? Então tem aí as portarias da CBO que fala sobre isso, que eu quero deixar para vocês aí também, tá bom? Agora vamos entrar na nossa aula. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a capelania prisional ou carcerária, tá bom? E aí nós temos que aprender, pessoal, que a capelania prisional ou carcerária é aquela realizada nos presídios, nas delegacias, nas seccionais, tá bom? Ó, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é um texto que está em Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2, que mostra por que nós fomos ungidos, né? Que mostra que esta é a missão da igreja, que nós temos que pregar o evangelho também nos presídios, tá? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolação a consolar todos os tristes. Então, nós fomos chamados, fomos ungidos por Deus para cumprir esta missão. Qual é a missão? Proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, tá? Olha, não só tem pessoas presos, né, como por exemplo aqui em São Luís, no complexo de Pedrinhas, né, é um complexo, é o maior presídio do estado do Maranhão, e lá tem muita gente presa, né, tem as alas, né, tem o setor de segurança máxima, inclusive, onde estão os chefes de várias facções, né, só que o que acontece é que essas pessoas são seres humanos, que estão perdidas no mundo do pecado, que estão aprisionadas pelos demônios, pelas legiões de demônios que operam no tráfico, que operam no meio do vício, das drogas, da cocaína, da maconha, do crack, da bebida alcoólica, do cigarro, que são tudo isso é droga, né? E há demônios que são, vamos dizer assim, especializados em atuar nessas áreas, né? E aquelas pessoas ficam ali aprisionadas, mas aprisionadas não só no corpo, elas estão aprisionadas na alma, elas precisam de libertação da alma, as algemas espirituais precisam cair por terra, e isso acontece através da pregação do evangelho, através da vida de um capelão, de uma capelã que entra naquele local para pregar esse evangelho. Hoje, inclusive, eu estou com a minha camisa bonita aqui, ó, essa camisa polo, e hoje eu disse, eu vou transmitir a aula, todas as nossas aulas são transmitidas ao vivo, eu vou transmitir de boné, né, para poder os irmãos conhecer o boné da Unicage, essa coisa maravilhosa. Você pode adquirir todos esses acessórios, e assim você está fazendo esse trabalho dentro dos presídios, nos hospitais, nas escolas, nas faculdades. Nas escolas o capelão pode dar inclusive palestra de prevenção contra as drogas, né? Então você pode exercer toda essa função, né? E muitas vidas que estão lá aprisionadas pelo pecado, pela mentira, elas precisam ser libertas, e é esta a missão da igreja. A capelania prisional, gente, ela atua nos presídios conforme ordena o Senhor. Em Hebreus capítulo 13 e o versículo 3, ele diz: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, e dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmo em pessoas fossem os maltratados, né? Então, gente, nós temos que sentir a dor dessas pessoas, nós temos que nos dispor a cumprir nossa missão. Gente, Jesus está voltando, o mundo está em guerra, o mundo está em desespero, a fome se alastra sobre a terra, os hospitais estão cheios, os presídios não cabem mais tantas pessoas presas, né? O mundo está em desespero. Pare de se apegar com as coisas dessa terra, pare de se apegar ao dinheiro, aos bens materiais. Se doa para salvar almas, se doa para transformar vidas. O maior sacrifício que você pode fazer no reino é ofertar você, é ofertar a sua vida, é ofertar o seu chamado para cumprir
cumprir a missão que Deus confiou à igreja, que Deus confiou a você, a mim, a nós. Vamos cumprir esta missão e sentir a dor dessas pessoas como se estivéssemos sofrendo no lugar deles, como se estivesse preso com eles, como se estivéssemos sendo maltratados com eles, ou como se nós mesmos fôssemos os maltratados, né? É isso que a Bíblia ensina, pessoal. Nossa missão como capelão é cumprir esta ordenança do Senhor sem restrição, sem hesitar. Na capelania prisional, nossa missão consiste em levar a palavra que liberta os que estão cativos, isto é, até a trincheira final, onde o inimigo leva a vida humana à situação mais degradante possível, né? Muita gente sofrendo, tá certo? Para isso, não importa as circunstâncias, tampouco o delito que o preso cometeu. O que conta realmente é que o Senhor Jesus está conosco no cárcere, né? E Ele ama muito a cada uma daquelas vidas. Lembre-se que Jesus Cristo disse: estive preso e fostes me ver, tá bom? Então, a igreja vai passar por esse crivo de julgamento no arrebatamento, né? Os crentes vão, porque tem gente que pensa que a igreja vai ser arrebatada e não haverá julgamento nenhum para a igreja, vai passar por um crivo. A igreja vai passar por um crivo. E qual é os parâmetros para o julgamento da igreja? Estive fome, me deste de comer. Estive com frio e me vestistes. Estive preso e fostes me visitar. Né? Esses são o crivo por onde a igreja vai ser julgada, né? Então é importante que a gente cumpra a nossa missão. Jesus nos deu essa missão e essa é uma ordem imperativa, não é uma ordem que dá opção. Você não tem opção, Deus não deixou opção. Eu vou se eu quiser. Não, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que cumprir o seu chamado, tá certo, pessoal? Com esses ensinamentos, o ministério da capelania prisional entende que o Senhor quer alcançar não somente as pessoas enfermas e em tratamento, mas nas internações hospitalares, né? Mas também as pessoas que se encontram em regime prisional, né? Camelucci, que era um importante jurista italiano, ele afirmou que a solução para os presos não está nos livros de ciência, mas sim no livro de Deus, na Bíblia. E quem é que tem essa ferramenta? É a igreja. A igreja sabe manusear. A igreja tem a ferramenta que Deus deu, que é a Bíblia. Tá certo? E agora eu vou citar para vocês os objetivos gerais da capelania prisional. Objetivos gerais da capelania prisional. Primeiro, acompanhar o preso em todas as circunstâncias e atender suas necessidades espirituais, dando assistência espiritual também aos seus familiares, tá bom? O exercício da capelania, ele nos dá essa missão de dar assistência espiritual, assistência religiosa, não só ao preso, mas também aos seus familiares, né? Recentemente nós estivemos aqui no presídio de Pedrinhas e nós sabemos que todo domingo pela manhã vem muita gente do interior do estado que vem para visitar os seus familiares aqui em São Luís, no presídio de Pedrinhas. Então o que é que nós fizemos? Nós fomos cedo para lá, 7 horas da manhã, com uma panela de sopa. Porque tem gente que vem do interior do Maranhão. Você sabe que o Maranhão ainda é considerado, infelizmente, um dos estados mais pobres do Brasil, né? E São Luís é uma cidade muito grande, muito desenvolvida, mas as pessoas que vêm do interior visitar os seus familiares que estão presos no complexo de Pedrinhas, essas pessoas às vezes vêm sem comer nada, elas viajam a noite toda para chegar de manhã aqui, ficam das 5h30 até as 9 da manhã esperando abrir os portões para poder entrar. Lá eles não dão comida, não tem lanche, não tem essas coisas na porta do presídio, não. Então nós capelães pegamos, levamos um panelão de sopa, né? E chegamos lá, distribuímos sopa, distribuímos cesta básica na porta do presídio para os familiares dos presos, e depois fizemos orações, cantamos, eu levei caixa de som, levei violão, os capelães levaram, né, um monte de coisa e tal, fomos todos fardados para lá, né, todo mundo com a sua farda, alguns com a camisa polo, outros com boné e outros com a farda mesmo da capelania. E aí nós
cantamos, né? Você precisa de ver quando a gente cantou aquele hino, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí todo mundo cantando junto, aquela coisa linda, lotado de gente. E aí pregamos a palavra, fizemos o apelo, almas se renderam aos pés do Senhor Jesus, as pessoas renovaram as suas alianças com Deus, se reconciliaram, e depois nós fizemos o sorteio das cestas básicas, e foi uma coisa linda, gente. Então, eu quero dizer para vocês que esta é a missão da igreja, dar assistência espiritual aos encarcerados e aos seus familiares, né? Em segundo lugar, são os objetivos geral da capelania, verificar as condições de vida e sobrevivência dos presos, tá bom? Nós temos que fazer isso, nós temos que seguir esse protocolo, né? Em terceiro lugar, priorizar a defesa intransigente da vida, bem como a integridade física e moral dos presos, tá bom? Isso é muito importante. Em quarto lugar, intermediar as relações entre presos e familiares, claro, dentro de uma ordem legal, tá? Olha, deixa eu dar umas dicas aqui para vocês. Capelão não pode estar levando bilhetinho, né? Tem um preso lá, ele quer dar um bilhete, uma carta para mandar, para levar para a mãe dele. Não pode, tá? Não pode. A intermediação de relações entre presos e familiares é no reino espiritual. É aconselhando ele, aconselhando a família, orando por ele, orando pela família, mas nunca pegar bilhete para levar para os familiares, dar recado, dá um recado lá para minha mãe, assim, isso aqui. Não, isso não pode, tá bom? Porque o presídio, gente, ele está todo monitorado por câmeras. Se você, capelão, pega um bilhete de um preso, você não vai sair dali com aquele bilhete, né? Eles vão tomar de você, né? Se você ficar com cochicho, com conversa fiada, com brincadeirinha, né? Esse é um trabalho sério, né? Aí, o que acontece? Você mesmo vai fechar a porta para você, né? Você viu o que Salomão pediu para Deus, quando Deus disse para Salomão, pede-me o que queres que eu te faça? Salomão pediu para Deus sabedoria e conhecimento para entrar e para sair, tá certo? Então, nós, servos do Deus Altíssimo, precisamos ter sabedoria para entrar, exercer nosso chamado e sair deixando a porta aberta para que possamos voltar outras vezes, tá bom? Em quinto lugar, educar o preso no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, levando a salvação, a pregação da palavra de Deus até eles e assim a salvação da sua alma, tá? Isso é missão do capelão. Outra coisa, acompanhar o seu processo de discipulado dentro do Evangelho de Cristo. Não é só ir lá uma vez e pregar a palavra, não. É acompanhar o preso no seu crescimento espiritual, no processo do ensinamento da palavra de Deus. Se você foi a primeira vez, ele não aceitou a Jesus, na segunda vez ele vai aceitar, porque a palavra não volta vazia. A palavra é poderosa, ele está carente, está precisando de libertação, está precisando de conforto, de uma palavra amiga, né? Então o Espírito Santo vai usar você para fazer esta obra acontecer, tá bom, pessoal? E aqui eu quero mostrar para vocês também as atividades, né? As atividades permanentes, tá? As atividades permanentes, deixa eu colocar aqui, as atividades permanentes praticadas pelos capelães, tá bom? Primeiro, visitar os presos, especialmente também quando doentes nas enfermarias ou nas celas de castigo ou no seguro, né? Você não pode chegar lá no presídio e só querer ir na ala mais tranquila, né? Não, você tem que fazer o trabalho completo. Se a porta se abriu para você ir na enfermaria, vá lá orar pelos enfermos. Se a porta abriu para você ir para as celas de castigo, vá lá falar de Jesus para essas pessoas. Se a porta se abriu para você ir lá no seguro, vá lá. O que é o seguro na prisão? O seguro é aquela sala onde está aquela pessoa isolada para não morrer, né? Por exemplo, chega um estuprador, né? no presídio, ele não vai ficar junto com os outros presos, senão ele vai morrer, né? Então eles colocam ele no seguro até que ele seja transferido para uma ala que tem pessoas que cometeram esse tipo de crime, né? Mas enquanto
isso ele está no seguro. Se houver uma rebelião, provavelmente ele é o primeiro a ser atacado, né? Então, mas o capelão ele tem que ir lá no seguro, pregar o evangelho para essa pessoa também, tá certo? Em segundo lugar, atividade permanente praticada pelos capelães, a celebração de encontros de reflexão, círculos de oração, círculos de leitura da palavra, círculo bíblico, né? E também de oração, tá certo? É também a atividade permanente praticada pelos capelães, a atenção especial às áreas de extrema violência nos presídios, né? Nós temos que dar uma atenção a essas áreas, pregando o evangelho, para que haja transformação de vidas, para que pessoas sejam restauradas, libertas, porque essas áreas de violência, há legiões de demônios atuando, né? Tratando aqueles presos como se fossem suas propriedades, e eles não querem abrir mão desses presos, mas nós, servos de Deus, chegamos na autoridade do Espírito Santo para declarar libertação. Em quarto lugar, sensibilizar comunidades sobre os problemas dos presos e mostrar o valor da capelania carcerária, tá certo? Em quinto lugar, é a atividade permanente praticada pelos capelães, fazer parcerias e relacionamento de trabalho com os poderes públicos e com o Ministério Público, tá certo? Se você puder, se aproxime, faça parcerias, isso vai abrilhantar o seu trabalho. O poder da oração na visita aos presos. O capelão, gente, ele é um agente de Deus, portanto ele deverá manter-se em oração, pois dentro de um presídio encontra-se vários demônios junto aos presos, demônios que agem nas áreas da mentira, da prostituição, do homicídio, do roubo, do estupro, de brigas e de morte. E nós temos que levar essa palavra para essas pessoas. Nós temos que estar com uma vida de oração, uma vida consagrada, para que a palavra saia da nossa boca na unção do Espírito Santo. Gente, o mundo está em desespero. Olha o que está acontecendo no mundo, são guerras, são maremotos, terremotos, peste, fome, os hospitais estão cheios, nunca se ouviu falar de tantas catástrofes ambientais como nos dias que nós estamos vivendo, a fome está se alastrando sobre a terra, as guerras estão aí, milhares de pessoas mortas em guerras, né? O mundo está em desespero, é pai contra filho, é irmão contra irmão, são leis que estão tramitando em Brasília, querendo ser aprovado, aonde o pai pode casar com a filha, aonde a filha pode casar com o pai, aonde o filho pode casar com a mãe, né? Aonde a mãe pode casar com o filho. São leis malignas, diabólicas, que estão sendo apreciadas para que sejam aprovadas, aonde pastores, vai chegar um momento nesse Brasil, Deus que nos livre e nos guarde, mas é possível que chegue esse momento aonde os pastores serão obrigados pela lei a fazer casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Pastor não é obrigado a fazer, tá, gente? Pastor não é obrigado, não existe lei no Brasil que ordene, que mande, que ordene um pastor fazer casamento de homem com homem e nem de mulher com mulher. Não existe lei para isso, né? Mas existem leis em Brasília que estão tramitando lá para ser aprovado. E aí, pastores poderão ir para a cadeia, homens de Deus, mulheres de Deus poderão ir para a cadeia se não quiser fazer essa celebração religiosa desse modelo, né? Então, o mundo está em desespero, e aí muitos pastores, quando chegar esse tempo, serão presos, a igreja será perseguida. Não fique pensando que vai ficar a vida toda assim não, como é no Brasil hoje, que todo mundo pode dar glória a Deus ao ar livre, pode pregar o evangelho onde quiser, do jeito que quiser, na praça, no trem, no ônibus. Olha, nós temos que despertar, porque Jesus disse, no mundo jaz o maligno, a perseguição, e faz parte do que está na Bíblia. Faz parte dos fins dos tempos que a Bíblia ensina, faz parte do princípio das dores que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que vai chegar dias
dias que a terra geme, viu? Então, gente, nós temos que cumprir nosso chamado. O mundo está em desespero. Cumpra o seu chamado. Você que está aí do outro lado me assistindo agora, cumpra o seu chamado. Pare com esse negócio de essa avareza de não querer fazer curso, de não querer pagar um certificado. Esse dinheiro que você tem, se você não gastar com isso, você vai gastar com outra coisa, mas você não vai guardar esse dinheiro para sempre, tá certo? Outra coisa, priorize seu chamado, porque se você priorizar seu chamado, Deus vai investir em você. Né? Se posiciona no reino, meu irmão. Se posiciona no reino, minha irmã. Invista no seu chamado, porque Deus vai investir em você. Acredite nisso. Eu tenho 21 anos servindo a Jesus Cristo. 21 anos que Deus tem cuidado de mim. Eu fui mais de 10 anos itinerante, pregador viajando o Brasil. Só o Maranhão, eu viajei 157 municípios pregando. Rio Grande do Norte, mais de 60 municípios pregando, né? Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Gente, eu perdi as contas de quantos municípios, quantos estados eu passei pregando nesse Brasil. Já viajei quase todos os estados do Brasil pregando a palavra de Deus, pregando para 30 pessoas, para 50 pessoas, preguei para 5 mil, 10 mil, aqui em São Luís preguei no evento para 28 mil pessoas, 30 mil pessoas, né? Só que o que acontece? Eu nunca cobrei um centavo para ministrar a palavra do Senhor. Nunca cobrei um centavo para pregar a palavra de Deus. E mesmo assim, Deus tem cuidado de mim. Deus tem cuidado da minha casa, dos meus filhos. Hoje eu não sou mais itinerante. Hoje eu sou pastor de igreja, sou pastor da Assembleia de Deus. Sou o segundo vice-presidente da nossa convenção das Assembleias de Deus aqui no estado do Maranhão, a convenção Comadema, né? Eu sou o segundo vice-presidente pela misericórdia de Deus e sou presidente da Comadema, sou secretário de comunicação da nossa convenção, né? Exerço hoje uma função. Hoje eu tenho, claro, como ter o meu sustento na obra de Deus e também no meu trabalho. Eu sou um empreendedor, né? Eu tenho uma empresa, mas a minha vida não foi sempre assim, não. Eu batalhei muito para chegar até aqui, mas nunca cobrei um centavo para ministrar a palavra do Senhor, né? E Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha casa, Deus cuidou dos meus filhos, da minha esposa. Então, gente, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês: vamos cumprir nosso chamado. No presídio se encontram várias pessoas que estão escravizadas pelo diabo. Vá lá. Não fique preocupado com dinheiro, com salário. Cumpra seu chamado que Deus vai cuidar de você. Cumpra seu chamado que Deus aumenta a sua renda. Ele cuida de você, Ele te abençoa. Entendeu, pessoal? Isso é muito importante, tá bom? O capelão, ele deverá manter-se em oração, em consagração total. O poder da oração é muito grande e importante para a obra da evangelização. É através da oração que os demônios são expulsos, que os presos são libertos. É nesse momento que começa a atuar o Espírito Santo nos corações dos presos, fazendo com que se arrependam e aceitem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá certo, pessoal? Então isso é muito importante. Viu? Aí nós temos aqui também o relacionamento do capelão prisional com presos e funcionários. Ouça bem, o capelão prisional sempre deve manter sua ética e postura cristã com presos e funcionários do presídio. O capelão não deve ter exageros, nem normas e rotinas com os presos, mas sim submeter-se às normas do presídio e principalmente ter flexibilidade quando for ministrar os cultos aos detentos, tá bom? Então o capelão, ele tem que aprender a obedecer às regras daquela instituição, ele tem que ter uma postura cristã, uma postura séria de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, tá certo? E se submeter às normas do presídio, tá bom? Porque isso é muito importante, tá? O capelão, ele deve estar sempre em harmonia com os agentes penitenciários, policiais e autoridades policiais, para que seu trabalho seja eficiente. Olha, você já viu um policial chegando, um capelão, melhor dizendo, chegando no presídio? Você já viu um capelão
fardado, chegando num quartel militar, meu amigo, é um respeito tremendo que os policiais militares têm pelo capelão, né? O capelão é bem recebido, o capelão é bem tratado, né? Quando ele chega com a sua credencial, com o seu fardamento, né? Irmão, sabe por quê? Porque eles reconhecem o capelão como uma autoridade e reconhecem o exercício da capelania como algo muito importante para as suas vidas, tá certo? Então, portanto, nós capelães devemos manter a educação, o comportamento exemplar, saber ouvir e falar na hora certa, pois uma das maiores bases para manter esse relacionamento sólido e frequente é agir com moderação e caráter formado, pessoal, tá bom? Outra coisa importante, o capelão deverá conter em seu caráter 4 qualidades fundamentais à competência de capelania e seu próprio caráter, tá bom? Então, primeiro, todo capelão, ele precisa ser uma pessoa de extrema oração e vigilância. Aí nós temos aqui o texto em Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 17 que vocês podem meditar. Todo capelão precisa ser uma pessoa de extrema oração e vigilância. Em segundo lugar, todo capelão precisa ter consciência de que é um embaixador de Cristo. O capelão, ele é um embaixador. O que é um embaixador? É um representante que fala em nome da sua pátria. É um representante que fala em nome do seu Senhor. Né? O capelão, ele é um porta-voz, aquele que fala em nome do seu Senhor. Ele é o embaixador, aquele que representa a sua pátria celestial, né? Embaixador de Cristo, tá bom, pessoal? Em terceiro lugar, todo capelão precisa ser uma pessoa dedicada e consagrada a Deus, tá? E em quarto lugar, todo capelão tem que ser sensível ao Espírito Santo de Deus. O capelão tem que desejar ser cheio do Espírito Santo. O capelão tem que desejar ter a sua alma envolvida pela glória de Deus. O capelão, ele tem que desejar ter o seu vaso cheio de azeite para poder fazer o trabalho que Deus o chamou para fazer, porque foi Deus que te chamou, viu? Foi Deus que te chamou para fazer esse trabalho. Aí eu quero mostrar para vocês o que acontece, o que pode acontecer, ou como você tem que agir, na visitação prisional, tá? Na visitação prisional. Na prática, devemos observar algumas formas de linguagem que facilitarão a assistência religiosa aos presos devido à sua condição de estado psicológico, tá? Então, primeira coisa importante, olha, não pergunte a nenhum prisioneiro na frente de outros prisioneiros sua razão de estar na cadeia. Não pergunte, isso pode causar constrangimento. Isso não nos interessa. Isso não nos interessa. Deixa eu beber uma água aqui, gente, viu? Isso não nos interessa, tá? Olha, eu não tenho que estar perguntando para o preso por que ele está ali, o que ele fez. Não, isso não nos interessa, tá bom? Não nos interessa, isso não é para mim, isso não cabe a mim saber, tá? Então eu não tenho que perguntar ao prisioneiro na frente de outros presos por que ele está ali. Em segundo lugar, evite fazer muitas perguntas pessoais. A vida pessoal do preso também não te interessa. Você está lá com a missão de transformar aquela vida com a pregação da palavra de Deus, né? Você está lá para interceder por aquela pessoa. Então, em terceiro lugar, dê seu testemunho cristão com convicção, né? Você tem que andar com um bom testemunho e falar aquilo que Jesus fez na sua vida, com convicção. Em quarto lugar, demonstre interesse genuíno no prisioneiro e em seu bem-estar. Você precisa, no coach, né? Eu fiz coach também, né? Eu fiz o curso de coach no Rio de Janeiro, na cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, com o meu pastor Bruno Monteiro, né? Do Instituto Liderando com Excelência, né? Liderança de Excelência, né? E no coach a gente aprendeu uma ferramenta chamada conexão de rapport, né? O que é a conexão de rapport? É você se conectar
bem-estar com o problema daquela pessoa. A sua atenção é tão exagerada àquela pessoa que você se conecta com o problema daquela pessoa e a pessoa se sente assistida pelo capelão. Né? Então você tem que demonstrar um interesse genuíno no preso e em seu bem-estar. O capelão ele tem que ser um bom ouvinte, como eu falei nas outras aulas. Então, se o preso quer falar, ouça-o, se conecte ao problema dele. Crie essa conexão de rapó, aonde olho no olho, ouvido atento, ouvindo o prisioneiro, né? O preso. E ele com certeza vai se sentir assistido. Não é que você vai tirar ele dali. Você não vai tirar ele dali. Você não vai resolver o problema dele da noite para o dia. Tem coisa que é para Deus, mas você vai fazer a sua parte, né? Outra coisa, saiba que muitos prisioneiros podem se sentir esquecidos ou abandonados devido à sua falta de visitas. Então é importante que você chegue até eles dando atenção. Por quê? Porque ele está se sentindo esquecido, abandonado às vezes pela própria família, né? Há uma tendência entre eles de não aceitar a responsabilidade de seus atos e de culparem outros pela situação. Mas nem sempre você vai acreditar que todo mundo lá é inocente, né? Não, ele tem culpa no cartório, mas muitos não assumem, né? Querem culpar outras pessoas, mas a gente tem que compreender isso também. Em sétimo lugar, não deixe que a religião domine sua vida, tá? Não deixe a religião dominar sua vida, não. Tá certo? Outra coisa, ou seja, não seja religioso demais, porque a pessoa religiosa demais é terrível. Ela quer que a pessoa aceite Jesus à força, ela quer que a pessoa confesse a Cristo na marra. Não é assim não. Prega o evangelho, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo, tá bom? Em oitavo lugar, não dê seu endereço ou telefone ao prisioneiro, não pode, tá bom? Em nono lugar, demonstre que você está interessado nele como gente, como pessoa, e não pelo motivo de sua internação. Em décimo lugar, aprenda os regulamentos da instituição e observe-os rigorosamente. É recomendável visitar prisões em grupos, tá? Em 12º lugar, é importante que a visita seja homem para homem e mulher para mulher, tá bom, pessoal? E outra coisa importante, ao aconselhar, seja cuidadoso, prudente, equilibrado, né? Cuidado com os conselhos que você vai dar, para não falar besteira, tá? Esteja atento aos sinais de perigo indicados pelos agentes penitenciários ou dos próprios sentenciados, tá? Fique atento, vigilante. Quando abordar um prisioneiro, não seja insistente. Se ele não quiser, deixa ele. Esteja sensível ao problema de cada interno e saiba ouvir, porque ouvir pratica empatia, tá bom? Em 17º, procure usar linguagens claras, com segurança. Em 18º, evite o máximo fazer alguma promessa. Gente, não prometa nada ao prisioneiro, porque se você prometer, você tem que cumprir, porque senão você perde a credibilidade, vai ser cobrado toda vez que você for lá. Então não prometa nada. Rebelião. Quando em caso de rebelião, recomenda-se manter a calma. Geralmente o início do motim é o momento mais estressante. Trata-se da maneira que o rebelde ou que o rebelado quer se comunicar, né? Expressar seus sentimentos de raiva, de revolta com o sistema prisional. Nesse instante, ele irá fazer de tudo para chamar a atenção das autoridades, tá? Isso é normal. Ele vai fazer de tudo para chamar a atenção das autoridades competentes e da mídia, né? E aí você precisa estar vigilante e atento se isso acontecer, tá bom? Agora eu quero citar os direitos e os deveres do capelão, tá? Então vamos falar dos direitos primeiro, tá? Preste atenção. São direitos do capelão ter acesso garantido aos locais para o desempenho de sua missão. Isso é direito do capelão. Você ter acesso aos locais, né, de internação coletiva é direito do capelão, tá?
Outro direito que o capelão tem assegurado pelas leis, né? Primeiro é a garantia de acesso aos locais para cumprir o seu chamado. Segundo, todo capelão é direito dele ser respeitado no exercício da sua função. No exercício da sua função, você é uma autoridade e você tem que ser respeitado, tá? Em terceiro lugar, não se discriminar, não ser discriminado é direito do capelão. É direito do capelão não ser discriminado em razão de sexo, raça, cor, idade ou religião que professa. Tá bom? Também, agora eu vou citar sobre os deveres do capelão. É dever do capelão acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou prisional, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional, ou outro no qual desempenhe suas atividades, tá? Então você tem que acatar as determinações, tá? Isso é dever do capelão. Também é dever do capelão respeitar as regras de higiene e paramentação do ambiente hospitalar, prisional ou outro no qual desempenhe suas atividades. É dever do capelão zelar pelo cumprimento das leis do país. É dever do capelão executar, melhor dizendo, a capelania sem discriminação de raça, sexo, cor, idade ou religião, tendo em mente sua missão de confortar e consolar o aflito, seja ele quem for, tá bom? Então isso são deveres do capelão, tá? Agora eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, né, a certificação, tá? Olha, é muito importante você ter a sua documentação, tá? Todo capelão, ele tem que ter a sua documentação. Essa documentação é muito relevante. Valorize essa oportunidade. Valorize essa oportunidade que Deus está te dando. Isso aqui é Deus querendo investir em você, tá? Então peça a sua certificação hoje. Hoje, faça o seu Pix. Peça a sua certificação. Eu vou colocar até o Pix aqui na tela, tá bom? Vou colocar o Pix aqui na tela para vocês. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pronto, tá aqui, ó. Vou colocar o Pix aqui na tela, tá? Ó, tira um print dessa tela, tá bom? Tira um print dessa tela. Faça o seu Pix. O Pix é o telefone 11 940 25 4757, tá bom? Então, faça o seu Pix, tá bom? E peça a sua certificação e aproveite para pedir as duas certificações. Inclusive, eu quero lhe dar um conselho, tá? Eu estou aqui durante todos esses dias ministrando para vocês, gratuitamente, não estou cobrando essas aulas, né? Mas eu quero lhe fazer um pedido especial. Se eu tenho crédito com você, não perca a aula de Juiz de Paz. A aula de Juiz de Paz vai ser amanhã. Não perca esta aula de Juiz de Paz eclesiástico. Por favor, eu peço para você, em nome de Jesus, não perca a aula de Juiz de Paz eclesiástico. Você vai aprender muito sobre o casamento religioso com efeito civil. E aí pede as duas certificações. Pede o certificado e a credencial de capelão e pede o certificado e a credencial de juiz de paz eclesiástico, tá bom? Gente, o que é a certificação? A certificação é o seu certificado, a sua credencial do curso, né? O registro aqui na Unicage, porque todos os alunos é feito um registro dele aqui, ele tem uma numeração e tudo nesse registro, né? E também o envio pelo correio. Já está incluído o correio nesse valor que eu estou passando para vocês aqui. Já está incluído, vai chegar na porta da sua casa. Então faça esse investimento. Eu disse para vocês na outra aula que agora em dezembro de 2021, eu comprei um curso de R$ 7.500. Né? Fora, que não dá para vocês verem aqui, mas a minha parede aqui é cheia de certificado. De cursos que eu compro. Eu compro curso de 1.000, de 2.000, de 3.000 reais. Né? Sabe por quê? Porque ninguém acredita no meu chamado mais do que eu. E quem acredita, investe. Eu acredito no meu chamado, por isso que eu invisto. Sabe você que fica em dúvida se vai querer a certificação ou não? Talvez é porque nem você está acreditando no seu chamado. Meu irmão, se nem você acredita no seu chamado, quem é que vai acreditar?
Se nem você acredita na obra que Deus tem na sua vida, quem é que vai acreditar? Você tem que ser o primeiro. Ó, ninguém acredita no meu chamado mais do que eu. Ninguém pode acreditar no seu chamado mais do que você. Tá bom? Então adquira essa certificação. Peça agora por esse Pix a certificação que é separado dos acessórios, tá? Tem os acessórios, tá? Vou mostrar para vocês agora. Mas a certificação é separado. Peça logo a sua certificação, até porque os acessórios só é vendido para quem pede a certificação. Tá? A Unicad não vende acessório para capelães de outras instituições e nem para capelães que não pedem a certificação. Tem que pedir a certificação, tá bom? Aí eu quero mostrar para vocês também o seguinte, olha, preste bem atenção. Nós temos um projeto aqui que é o programa de capelania. Deixa eu esconder aqui agora o coisa aqui, né? Ó, nós temos um projeto aqui que é o programa da capelania completa. Você sabia disso? Grave bem esse nome, Programa da Capelania Completa. O que é esse programa da Capelania Completa? Eu vou mostrar para vocês agora. O Programa da Capelania Completa. O que é, pastor, esse Programa da Capelania Completa? Gente, o Programa da Capelania Completa, primeiro eu vou mostrar para vocês tudo que vem nesse programa e você não vai pagar esse preço que está aí. Tá? Eu só vou mostrar para vocês o que você pagaria. O que você pagaria, mas você não vai pagar. Não vai pagar esse preço que está aí, tá? O que vem no programa da capelania completa, pastor? Primeiro, vem todas as outras cadeiras da capelania, mais detalhado, vídeos detalhados, tá? Ó, você vai, se você adquirir o programa da capelania completa, você recebe um login e uma senha para você acessar a plataforma de cursos da Unicad, tá? O login e a senha você vai receber. Aí você vai ter lá a capelania prisional, bem detalhado. Se você fosse pagar só essa cadeira, eu não vendo a cadeira só uma cadeira, eu não vendo, tá? Mas se você fosse pagar só essa cadeira, você pagaria em torno de baixinho, porque tem gente aí que cobra 800, R$1.000 só na cadeira da capelania prisional, né? Aqui, se eu fosse vender, eu não vendo só uma cadeira da capelania, mas se eu fosse vender, seria R$99, né? Mas eu não vendo. Então, olha só, você vai receber a capelania prisional, a capelania hospitalar bem detalhado na plataforma de cursos da Unicad, a capelania militar, fúnebre, escolar, empresarial, eclesiástica, familiar e outras cadeiras, tá? Que não tem aqui, mas você vai receber tudo. Se você fosse pagar, sairia em torno de, para me fazer para você com 90% de desconto, você pagaria em torno de R$699, R$700, né? Mas você não vai pagar esse valor, tá? Olha aqui, ó, esses acessórios tudinho. Carteira de distintivo de juiz de paz, carteira de distintivo de capelão, camisa polo da Unicad, boné da Unicad, máscara da Unicad, o broche de pôr no paletózinho, o broche de capelão, o broche de juiz de paz, o fardamento da Unicad, a Bíblia do capelão, tudo isso se você fosse pagar, você pagaria em torno aí de R$1.100 em todo esse material, e isso na promoção. Esse material aí tudo está com preço promocional. Se você fosse pagar, você pagaria em torno de R$1.100 em todo esse material na promoção. Mas você não vai pagar, por isso que eu risquei o preço aqui, ó. Você não vai pagar esse preço que está aí, tá? Aí você ainda vai ganhar, se você adquirir o plano da capelania completa, você ainda vai ganhar 12 cursos em 12 meses, tá? São 12 cursos, é um curso por mês. Uma aula por semana e todos os cursos com certificado na conclusão de cada curso. Então você vai ganhar um curso de aconselhamento para ministros. Um curso de aconselhamento para ministros. Você vai ganhar um curso de capelania mestre. O curso da capelania mestre. Você vai ganhar um curso completo de primeiros socorros. Você vai ganhar um curso completo de ordem unida para você aprender as continências. Você vai ganhar um curso completo, a excelência da pregação. Esse curso, gente, é o curso que ensina a pregar.
Você precisa desse curso, né? Você vai ganhar um curso Mulheres Poderosas da Bíblia. Eita, curso poderoso! Você vai ganhar um curso completo com apostilas, videoaulas e certificado. Um curso completo para obreiros, desde o membro ao pastor. Pensa num curso, meu irmão. É esse curso CPO, curso preparatório de obreiros, que você vai ganhar. Você vai ganhar um curso completo de interpretação bíblica. Você vai ganhar um curso completo de liderança. Você vai ganhar um curso de liderança avançada, completo. Você vai ganhar um curso de discipulado, completo. Curso de evangelismo e missões, completo. E você vai ganhar um curso de atualização ministerial. Todos esses cursos aqui você vai ganhar se você adquirir o programa da capelania completo, tá? O que mais? Olha aqui, ó. Olha aqui. Todo esse material, se você fosse pagar ele todo, tudo isso que eu mostrei para vocês, sairia em torno de R$3.000. Mas você não vai pagar isso tudo. Eu risquei aqui, ó. Você não vai pagar isso tudo. Você vai pagar só 10 vezes de R$130. Parcelado no cartão de crédito, tá? Eu não parcelo nada em boleto e também não parcelo no Pix, conta bancária, não. É só no cartão de crédito, tá bom? Então, todos esses cursos, todos esses acessórios, tudo que a Unicad tem para lhe oferecer, né? Tudo que a Unicad construiu ao longo desses anos, nós estamos ofertando tudo isso para você. Todos os cursos, todos os acessórios e todos os bônus por apenas 10 vezes de R$130. Além disso, você vai ganhar 2 anos de acesso à plataforma do curso Unicad, né, de todos os cursos, 2 anos de acesso a todos os cursos. Você vai ganhar um suporte personalizado, né? Nós vamos dar todo o suporte para você, tá? Outra coisa, você vai ganhar um treinamento ao vivo para implantar um projeto social na sua cidade, né? Nós temos um treinamento fechado só para quem adquire a capelania completa, e você ainda vai ganhar videoaulas com alta resolução, tá? Esse material é de muita qualidade. Então, 10 vezes de R$130. Pastor, eu quero pagar à vista no Pix. Tudo isso eu quero pagar à vista. Aí você vai pagar só R$1.050. Se você pagar à vista, eu te dou R$250 de desconto. Tá bom? E aí eu vou te dar todo o procedimento, como que a gente vai fazer sua farda, a farda é feita sob medida. Eu explico tudinho para vocês. O suporte aqui é tremendo, tá? É maravilhoso o nosso suporte para você, quando você adquirir todo esse material, tá bom? Então, fica à disposição. Ó, anote bem, você vai receber tudo isso 10 vezes de R$130 ou pagando à vista R$1.050. Se parcelar no cartão, até 10 vezes de 130. Se for pagamento à vista, R$1.050 só. Só R$1.050. Tá bom? E aí você faz o Pix e a gente vai preparar tudo para você, colocar você, mandar o login e a senha para você acessar a plataforma de cursos, e você vai receber todo o material na porta da sua casa, tá certo? Uma bênção de Deus. E agora eu quero também mostrar para vocês o seguinte: nós temos também o Monte Seu Combo. O que é o Monte Seu Combo? Monte Seu Combo, gente, é justamente quando você não quer comprar todo o material, né? Aí, ou seja, você não está em condições de comprar todo o material, aí você escolhe aqui no Monte Seu Combo qual material que você quer. Aí tá os preços, tudinho. Eu vou mandar tudo isso em PDF para vocês. Eu vou colocar lá no grupo, em PDF, essas propostas, tá bom? Para vocês abrir no celular, abrir no computador, olhar tudo direitinho. E aí você escolhe o que você quer. Você escolhe o que você quer, daí você faz o seu pedido e a gente envia para você. Lembrando que é o aluno que paga o correio. Se você comprar individual, se você comprar só uma mercadoria só, é você que paga o correio, tá? Por quê? Porque a gente vende tudo isso na promoção, eu não tenho como pagar correio para vocês. Agora, se você comprar acima de 2 ou 3 acessórios, aí eu te dou o correio gratuitamente, tá bom? Mas tem que comprar no mínimo 2 a 3 acessórios para cima, tá bom? Agora, se eu fosse você, eu adquiria o plano da capelania completa
porque você gasta só isso aí, ó, 10 vezes de 130 no cartão, ou à vista R$ 1.050, e você recebe tudo e ainda 2 anos de acesso à plataforma e ainda todos os cursos que nós temos aqui para oferecer. Tá bom, pessoal? Agora vamos continuar. Depois dessa aula eu vou colocar, depois dessa aula agora nós vamos entrar na capelania militar, tá bom? Olha, não sai daí que essa aula é muito importante. Depois eu vou mandar aí no grupo para vocês um vídeo falando sobre os acessórios, Todo dia quando terminar a aula eu mando esse vídeo, falando sobre os acessórios, falando sobre a certificação e falando também por que você deve adquirir esses acessórios e mostrando os acessórios. Eu mostro tudinho no vídeo. Por isso que você tem que assistir esse vídeo. Assista o vídeo porque nele eu mostro tudinho os acessórios que a Unicad tem para oferecer. Tá bom? Vamos lá? Gente, capelania militar. Essa é a nossa aula agora. Capelania militar. Gente, essa aula é curta, por isso não saia daí. Tá bom? Não saia daí, assista até o final, porque vai ser muito importante essa aula para vocês, tá bom? Olha lá, capelania militar, tá bom? Gente, a capelania militar é aquela realizada nas Forças Armadas e nas Forças Militares Estaduais. Forças Armadas também, chamada de capelania castrense. O capelão militar é um ministro religioso encarregado de prestar assistência religiosa nas corporações militares, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica. E no Brasil, este serviço também estende-se também às polícias militares e aos corpos de bombeiros, ao corpo de bombeiro militar também, tá bom? Então é muito importante a gente saber que o exercício da capelania militar é realizado dentro dos órgãos militares, tá? Nos países de maioria católica, como por exemplo no Brasil, por força da proporcionalidade, na prática desdobra-se em capelanias católicas e capelanias de outras confissões religiosas. E estas, na maioria das vezes, evangélica, tá? Então no Brasil, o que mais acontece são o exercício da capelania, nas corporações militares, feita pelos católicos e pelos cristãos, pelos crentes, que católico também se denomina cristão. Então é feita pelos católicos e pelos crentes, tá bom? Pelos evangélicos, vamos se dizer, crente, evangélico, Então é pelos católicos e pelos evangélicos, tá bom? Dado o limite de efetivo para os quadros de oficiais capelães nas diversas armas e forças auxiliares, a confissão não católica ficam com pequena parte, tá? São poucos católicos que desenvolvem a capelania. Ou, às vezes, em alguns lugares, nenhuma representação no chamado serviço de assistência religiosa. Por quê? Porque a maioria do trabalho de assistência religiosa é feito pelos evangélicos, tá? E aí nós temos a história do pastor João Filson Sorin, que foi o primeiro capelão militar evangélico do Exército Brasileiro. E que, na ocasião, na Segunda Guerra Mundial, ele serviu nas Forças Expedicionárias Brasileiras, que é chamado a FEB, entre 1944 e 1954. Ou seja, por 10 anos ele serviu como capelão militar justamente também no período da Guerra Mundial. Nessa época, ele tinha 36 anos, viveu quase um ano na Itália e recebeu mais de 10 condecorações militares, inclusive a Cruz do Combate de primeira classe, que é a mais alta honraria do Exército Brasileiro, tá bom? E aí nós temos aqui a origem da capelania militar evangélica protestante no Brasil, tá? Sob o patrocínio da Confederação Evangélica do Brasil e por instrumento de seus conselheiros e relações intereclesiásticas e dos capelães evangélicos, é ministrada assistência religiosa no Exército, nomeado oficialmente pela Confederação Evangélica do Brasil, tá? Então, existem muitos capelães evangélicos que atuam dentro das instituições militares do Exército Brasileiro, tá bom?
Isso é muito importante. Foi lá que começou a capelania militar. Os capelães são reconhecidos pelas autoridades, tá bom? E exercem o seu ministério sem distinção de credo ou denominação. Então os capelães, eles são reconhecidos como uma autoridade. Na maioria dos casos, esse trabalho era feito voluntariamente. Inicialmente, apenas o capelão da primeira região militar recebia os seus vencimentos do governo federal, tá? Mas o tempo foi passando, hoje nós temos muitos capelães remunerados também na Polícia Militar, também no Exército Brasileiro, também em outras corporações e organizações militares, né? No Bombeiro Militar, na Polícia Civil, hoje tem capelães remunerados pelo Estado em todos esses órgãos militares, tá bom? Capelania Militar Evangélica e sua atuação na FEB. Ao se organizar a Forças Expedicionária Brasileira, a FEB, que deveria participar das operações da Segunda Guerra Mundial, foi instituída a Capelania Militar por Decreto de Lei 6.535, de 26 de maio de 1944. Tá? Então, em 1944, né, foi autorizado existir a capelania dentro, né, da corporação militar do Exército, né, brasileiro, nas forças expedicionárias, né, para que eles fossem até a Segunda Guerra Mundial. A capelania militar evangélica só teve sua formal instituição em 13 de julho, né, de 1944. Com a nomeação de 2 capelães evangélicos. Então eles foram os primeiros capelães evangélicos dentro do Exército Brasileiro, que foram os pastores João Filson Soren e Juvenal Ernesto da Silva. Soren foi designado para o 1º Regimento da Infantaria, Juvenal para o 6º Regimento da Infantaria. E lá eles começaram a exercer a sua função. Posteriormente, esses 2 obreiros capelães, ambos tiveram suas atividades acrescidas, cabendo o capelão pastor Soren atender ainda o 11º Regimento de Infantaria e o capelão pastor Juvenal atender a unidade de artilharia e engenharia. E ali eles partiram para a Itália no 2º escalão da FEB em 22 de setembro de 1944, onde eles foram para a Guerra Mundial. Os 2 capelães só voltaram ao Brasil após o término do conflito. O pastor Juvenal Ernesto da Silva chegou ao Rio de Janeiro em 18 de julho de 1945, acompanhando o 1º escalão de embarque. E em 22 de agosto desse mesmo ano, ele aportou no Rio de Janeiro o pastor João Wilson Soren, que regressou com o 2º escalão, né? Cerca de 600 soldados evangélicos integraram a FEB. Nesse número, não se acha computado os simpatizantes, os amigos do Evangelho e os eventuais assistentes ao culto evangélico protestante. Ou seja, é inumerável o tanto de pessoas que simpatizaram com o Evangelho através desses capelães. É inumerável, é incontável o número de soldados do Exército Brasileiro que participaram dos cultos evangélicos, né? O capelão Soren preparou um inário na Forças Expedicionária intitulado Cantor Cristão do Soldado, tá? Ele elaborou esse feito, né? Embora o Ministério da Guerra se tivesse prontificado em fazê-lo, foi a Casa Publicadora Batista que o fez, né? Que imprimiu esse inário, né? Em homenagem aos combatentes. Nesse inário tinha 101 hinos selecionados do cantor cristão, que era o inário oficial da Igreja Batista naquela época, tá bom? Os militares evangélicos iniciaram seus cultos no quartel do Regimento Sampaio, na Vila Militar, logo que foram nomeados os capelães militares evangélicos, isto já em agosto de 1944, tá bom, pessoal? Na Academia Militar das Agulhas Negras, em 19 de abril de 1944, alguns acadêmicos evangélicos fundaram na AMAN, a Associação de Cadetes Evangélicos,
Eles fundaram a Associação de Cadetes Evangélicos, que foi reconhecida pelo seu comando. Destinava-se a providenciar assistência religiosa aos jovens evangélicos que ali estudavam, tá? E aí foi crescendo o trabalho da capelania militar. A Confederação Evangélica do Brasil, para efeito de oficialização de um trabalho que já existia, requereu em 12 de setembro, né, de 1949, a criação da capelania militar evangélica dentro da academia militar, e indicou ao cargo de capelão o pastor Amós Aníbal, que já tinha desempenhado essas funções desde o início do movimento, né? Então ele era um capelão experiente, por isso ele foi chamado. Esse pastor faleceu repentinamente em 1950, ou seja, ele só ficou um ano, né? Tendo sido substituído em 1951 pelo pastor Adriel de Souza Mota, que ao assumir o pastorado da igreja metodista de Resende, também se ocupou na capelania militar evangélica na AMAN, né? Exerceu essa atividade até ser transferido para outra igreja metodista, tá? E aí nós temos que aprender que a Associação de Cadetes Evangélicos não tardou em criar um coral, pois havia entusiasmo e boas vozes para desempenhar essa função. Né? Na Escola de Sargento das Armas, localizada em Três Corações, que é a escola de sargento aonde serviu o nosso presidente Bolsonaro, né? Localizado em Três Corações, Minas Gerais, a Escola de Sargento das Armas é mantida pelo Ministério do Exército e destina-se à formação de sargento nas armas de infantaria, cavalaria, artilharia e engenharia. Então, nessa escola, localizada em Três Corações, há um afinco, né? Há um mantimento, vamos dizer assim, da capelania dentro dessa escola. Inclusive, na última formação dos capelães que nós tivemos, vieram de lá alguns soldados militares, né, dessa escola de sargento das armas, que vieram aqui, pessoal, na nossa formatura aqui. Eles vieram, né? Receber as suas certificações, ser condecorados aqui na formatura dos capelães aqui em São Luís. Então, gente, nós encerramos por aqui essa aula. Agora escute bem, escute bem. Escute bem, você que quer, pastor, eu sou de São Luís, ou eu sou do estado do Maranhão, e eu quero participar da formatura dos capelães. Então, assiste esse vídeo dos acessórios que eu coloquei para vocês aí no grupo, porque lá eu falo tudo sobre a formatura também, tá bom? Assiste o vídeo. Se você quer vir para a formatura de qualquer estado, na última formatura que nós tivemos, veio gente de Pernambuco, veio gente de João Pessoa na Paraíba, veio gente de São Paulo, veio gente de Minas Gerais, né? Se aqui, se você quer participar da formatura dos capelães presencial, a próxima formatura é só você entrar em contato conosco. Pastor, eu quero fazer minha farda e eu quero participar da formatura. Eu quero o combo completo, eu quero o curso completo, né? Eu quero todos os acessórios da Unicage. Entre em contato conosco. Você quer participar da formatura? Entre em contato conosco para você participar, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês. A próxima aula é a aula do curso de Juiz de Paz Eclesiástico, tá bom? Não perca essa aula, eu peço a vocês em nome de Jesus. Não perca essa aula, porque eu quero dividir com você esse conhecimento, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Agora corre lá no grupo, eu estou te esperando lá. Corre lá no grupo, faça o seu Pix da sua certificação. Peça o seu certificado, a sua credencial, para você ter esse documento, tá bom? Vai logo, vai correndo lá, faça o seu Pix, faça a sua transferência. Ou, tem Bradesco, tem Banco do Brasil,
tem Caixa Econômica, né? Tem o Pix, tá bom? Vai lá. Ah, eu quero parcelar em 2 vezes no cartão minha certificação. Pode parcelar, me chama que aliás, eu vou colocar lá no grupo o link para você parcelar no cartão de crédito, mas peça a sua certificação, tá bom? Gente, Deus abençoe. Até a próxima aula. A paz do Senhor Jesus. Amém.